E agora vamos falar um pouco sobre Flashback Table, relacionado exclusivamente a fazer flashback de tabelas de bancos de dados, tá certo? Então use Flashback Table para restaurar um estado anterior de uma tabela no caso de um erro humano ou de um aplicativo. O tempo no passado para o qual a tabela pode ser retrocedida depende da quantidade de dados de desfazer no sistema, da nossa Table Space de Undo. Além disso, o banco de dados Oracle não pode restaurar uma tabela para um estado anterior sem nenhuma operação DDL que altere a sua estrutura, tá certo? Então, muito cuidado. Executou uma operação DDL e não consegue mais restaurar ela para um evento anterior, tá certo? Para fazer o flashback de uma tabela para um System Control Number ou data e hora anterior, você deve ter o privilégio flashback na tabela ou flashback any table de sistema, certo? Esses dois privilégios você precisa ter. Além disso, você deve ter o select, insert, delete e alter privilégios sobre a nossa tabela de banco de dados, tá? Bom, só relembrando, para se fazer o flashback table, a recomenda que você coloque seu banco de dados, sua table space de Undo em modo automático, deixando principalmente o parâmetro Undo Manager definido como alto. E também que você defina o parâmetro Undo Retentation para um intervalo grande o suficiente para incluir os dados mais antigos que você pode precisar, tá certo? Ou, como eu já falei em outro vídeo, usar o nosso Data Archive, beleza? É muito aconselhável a vocês registrarem um System Control Number atual antes de emitir uma cláusula Flashback Table, tá certo? Sempre numa operação Flashback Table, antes gravem o System Control Number, como eu já demonstrei acima nas videoaulas anteriores, tá certo? Outro recurso que vocês devem ficar atentos é o Raw Movement, o movimento de linha que deve ser habilitado para todas as tabelas que vocês forem realizar flashback. A menos que você for fazer uma flashback to before drop, que eu vou demonstrar aqui como está fazendo, tá certo? Durante a operação de flashback, o banco de dados bloqueia DMLs em todas as tabelas da sua lista de flashback. Então, estou fazendo flashback da minha tabela, ninguém vai dar insert, update, delete. Vai ser colocado em bloqueio a tabela, ok? Nas operações flashback table, os dados são consistentes entre as duas tabelas, ok? No entanto, na Flashback Table to SCN ou Timestamp, ele não preserva os raw IDs. E no Flashback to Before Drop, não recupera restrições referenciais. Muito cuidado, porque vocês vão ter que fazer um trabalhinho extra e após fazer usar o Flashback Table, tá certo? O Oracle também não reverte as estatísticas associadas à tabela para sua forma anterior. Então, uma coleta de estatísticas você tem que fazer após usar a tecnologia Flashback Table, tá certo? Relacionado a índices, tá? Os índices na tabela que existem atualmente são revertidos e refletem o estado da tabela no ponto do flashback. Se o índice existe agora, mas ainda não existia no ponto de flashback, o banco de dados atualiza o índice para refletir o estado da tabela no ponto do flashback. No entanto, os índices que foram eliminados durante o intervalo entre o ponto de flashback e a hora atual não são restaurados. Tomar cuidado com índices, tá ok? Então, pessoal, isso é o básico de teoria do nosso Flashback Table, tá ok? Vamos agora para o exemplo prático, fazer uma restauração aí de uma tabela, tá certo? Abraços e até o próximo vídeo.